Bom, estamos ao vivo aqui nas nossas 5 perguntas com a professora Leda Paulani. Boa noite, professora Leda. Boa noite, César. Boa noite a todos que nos ouvem, nos veem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você nesse trabalho aí da ABED, né? Acho que a ABED em si já foi uma Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, foi uma grande iniciativa, e acho que esses trabalhos ajudam a consolidá-la, né, como instituição de luta aí nesse período difícil que a gente vive hoje. Legal. Bom, a professora Leda Paulani é economista, ela é professora titular da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. Eu estou com 2 livros aqui dela, um deles é a Nova Contabilidade Social, só que esse não é a nova, essa já é a antiga, e a Modernidade e Discurso Econômico pela Boitempo. E a professora Leda foi também secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de São Paulo durante o governo Haddad. Bom, vamos direto para a primeira pergunta. A gente tem visto algumas avaliações, professora, que o mundo econômico já via eita, olha eu me nervoso aqui. Trava a língua. Travou. Que o mundo econômico que o vírus encontrou já não era um mundo que estava muito bem das pernas. Bom, a gente queria saber sobre a sua avaliação, se o mundo já estava caminhando para uma recessão antes do coronavírus. Olha, o que acontece retrocedendo um pouco, algumas décadas mais, né, desde o final dos anos 70, quer dizer, tem uma grande crise no capitalismo, a crise dos anos 70, tem vários eventos, é uma crise que se prolonga ao longo da década, se desdobra, melhor dizendo, ao longo da década, começa com a desvinculação do dólar americano em relação ao ouro, que é realizada pelo presidente Nixon, e depois tem outros desdobramentos, choque do petróleo, recessão no mundo, etc., de modo que, quando começam os anos 80, se inaugura, digamos assim, uma espécie de nova etapa do capitalismo, que é uma etapa em que o crescimento vai ser baixo, né? Ele vai ser caracterizado por isso, uma etapa de baixo crescimento. O mote, né, das transformações que foram sendo efetuadas nas políticas econômicas, no papel do Estado, etc., era a questão da globalização, né? Que depois acabou meio se confirmando, vamos dizer assim, por conta da queda do muro, do final da antiga União Soviética, enfim, uma série de eventos políticos que também foram ajudando a consolidar, né, um pouco essa ideia de que não, agora o mundo é uma aldeia global e, enfim, então você tem que ter liberdade para os capitais vão fluir de um lado para o outro e vão beneficiar principalmente os países menos desenvolvidos, porque esses países têm escassez de capital, né, e dando liberdade para os capitais vão para esses países, vão promover o crescimento. Bom, o que aconteceu foi que 3 décadas depois dessa história, dessa narrativa, né, que ajudou a fazer uma grande transformação na forma como a relação entre o Estado e o mercado se dá, na forma como a política econômica é operada, né, foi que a economia apresentou um crescimento muito baixo, sempre a economia mundial, em todos os espaços, né, tanto no centro do sistema, quanto na sua periferia, no que hoje se chama de países emergentes e tal. Então, você teve um crescimento muito, muito reduzido em relação ao que havia existido desde o final da Segunda Guerra, né? E, ao mesmo tempo, isso entrecortado por crises financeiras, né, um período, então, muito, muito conturbado com crises financeiras. Dificilmente você tinha um período maior do que 4 ou 5 anos sem ter uma grande crise financeira que acontecia. E, por fim, né, um aumento da desigualdade distributiva, tanto entre os países como dentro dos países, né, intra-países. Bom, aí, o
que acontece é que depois da crise de 2008, então a crise de 2008, 2009, foi uma crise, digamos assim, uma master crise, né? Foi uma crise da mesma natureza das crises anteriores, é uma crise que tem sua origem no mercado financeiro, né? E ela acaba tendo desdobramentos que fazem com que a economia fique muito letárgica, ela fica numa letargia, vamos dizer assim. Você tem algumas exceções aí, que são, primeiro, a China, né, que continua a crescer muito, só que esse crescer muito da China é metade do que ela crescia antes. Então, em relação, né, aos anos 90, aos anos 00, ela vai crescer metade. Então, crescia 12%, 13% ao ano, vai começar a crescer 6%, 7%. Né? É uma queda grande, apesar de ser um crescimento, para nós hoje, é um baita crescimento, porque a gente só cresce ou decresce, né? Apesar de ser um crescimento grande, ele é metade do que era antes. Isso no pós-crise de 2008 e 2009. E a economia americana, que por uma série de circunstâncias, lá próprias dela, e algumas mudanças na política monetária e tal, ela consegue crescer, inclusive aumentar o número de empregos e tudo mais. Mas, na média, né, você tem uma economia numa espécie de letargia, com os problemas estruturais que estão por trás da economia desde a década de 70 ainda não resolvidos. Enfim, então, de fato, e com, digamos, um potencial de bolhas de ativos que estão presentes o tempo todo. Tá? Então, você tem bolha de ações na China, bolha imobiliária na Rússia, enfim, bolha de ações também nos Estados Unidos. Então, você tem um potencial para a deflagração de crises advindas, estrito sensu, do mercado financeiro, que continua tal e qual, né? Só que com uma economia ainda muito mais letárgica. O crescimento mundial em todos os países, né, ele mesmo nos Estados Unidos, mesmo na China, ele é pelo menos metade do que foi nos anos 90, nos anos 00. Então, essa é a economia que o coronavírus encontra, né? Aquela que é espetacular das bolsas, que houve no dia, acho que 9 de março, naquela semana de 9 a 13 de março, né? Teve ainda o fator petróleo, né? Aquela saída do Putin, daquela acordo que já estava 3 anos em andamento, né? Porque a Rússia não faz parte da OPEP, mas deixa eu tomar uma água aqui, desculpa. A Rússia não faz parte da OPEP, mas é um grande produtor de petróleo. Então, estava em conversações já há algum tempo, porque a demanda tinha caído de petróleo no mundo, preço em queda, a ideia de você reduzir a produção para impedir a queda dos preços. Bom, a Rússia sai inopinadamente do acordo, né? Um pouco para afetar os Estados Unidos, que começaram a produzir muito gás de xisto, que fazia concorrência com o petróleo, e eles saindo do acordo, os países árabes reagiram, aumentando ainda a produção de petróleo, né? Pensaram, bom, se não tem acordo, então nós vamos aumentar a produção para ganhar mercado e perder menos, né? Enfim, então teve essa, digamos, gota d'água que, junto com o vírus, detonou aquela espetacular queda das bolsas, né, com taxas, assim, incrivelmente baixas, né, com quedas muito grandes, né, que chega a número de pontos que nenhum analista do mercado financeiro teria sido capaz de prever, né. Então, isso é verdade, assim, do meu ponto de vista, da forma como eu analiso as questões econômicas do meu paradigma, eu acho que essa avaliação é correta, quer dizer, a economia capitalista estava muito longe de ser uma economia tranquila, normal, andando na boa, sem ameaça de crise, sem ameaça de explosão de bolha, e aí veio um vírus, vilão, e detonou tudo. Não, você já tinha uma situação bastante complicada, eu diria, né? E aí o vírus, ele vai provocar
enfim, essa baita crise ainda muito maior do que se podia esperar, né? Legal. O professor Chené, numa análise que ele fez também dentro do marco teórico marxista, ele disse que a recessão, que eles estão chamando de a grande recessão, né, A grande recessão, de 2008, que não houve a destruição de capital físico e fictício que possibilitasse uma nova fase com mais vigor do crescimento. Entender um pouco o que é que ele quis dizer com essa destruição física, e se você concorda, física do capital físico e do capital fictício, e se você concorda com ele. Olha, César, o que acontece? O capitalismo, ele é um sistema que ele é cíclico por natureza, né? Ele tem a questão dos ciclos, né, de alta e de baixa no seu DNA, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele depende fundamentalmente, né, para que o valor se acumule, a acumulação capitalista aconteça, com uma certa autonomia, né, ele depende do que acontece com os investimentos. Os investimentos aí que eu digo não são os investimentos financeiros, os investimentos físicos, investimentos em capacidade produtiva nova, ou aumentada, né? Então, ele depende disso. Só que é óbvio que se você tem um período continuado de elevados investimentos materiais, chega uma hora que você vai parar isso aí, ou você vai reduzir isso aí, tá certo? Porque o investimento não fluxo corrente, o fluxo corrente é o fluxo de despesas correntes. É como você na sua vida privada, você vai comprar uma casa, você não vai comprar casa todo mês, tá certo? Você vai comprar casa uma vez na sua vida, duas, eventualmente, sei lá, trocar casa, alguma coisa do tipo, né? Mas as suas despesas correntes você tem todo mês, né? O condomínio, a luz, a água, isso, aquele outro, o gás e tal. E as despesas com alimentação, etc. Bom, então, o investimento, ele gera, né, o investimento é, digamos, a variável mais importante para a realização da acumulação do capital, ele tem esse DNA cíclico, né? Bom, então, o que acontece? Você pode ter ciclos, digamos, mais suaves, ou você pode ter ciclos que são pontuados por crises muito, muito profundas, né? Quando essas crises muito profundas acontecem, como aconteceu, por exemplo, em 29, né? E agora também em 2008, 2009, uma parte desse capital que estava, digamos, no seu processo de valorização, ele se destrói, né? Porque ele perde valor completamente. Bom, e depois de um certo tempo, você reduziu, né? Digamos, o montante de capital que busca valorização, como antes. Então, nesse sentido, você recompõe, né, as condições de valorização do capital. É isso que o professor Chené está dizendo, ou seja, a destruição faz parte da lógica capitalista, né, faz parte da natureza do capitalismo como sistema, né? Então, ele precisa, digamos, da crise, de alguma forma, para que as condições da acumulação sejam recompostas. Bom, o que aconteceu? Vou aproveitar em falar uma coisa antes disso, né? O que pode tornar isso não tão letal para os seres humanos? É letal por quê? Porque nas grandes crises você tem um baita aumento do desemprego, né? E, enfim, e você tem consequências sociais drásticas desses períodos de crise. Né? O que pode atenuar isso, o que pode mitigar essa natureza cíclica do sistema capitalista é o Estado. Né? O Estado pode, através da sua política, como ensinou, né, o economista John Maynard Keynes, ele pode usar do seu poder de criar demanda, de gastar, né, a impedir que esses momentos abruptos de queda muito grande do investimento, da demanda e do emprego aconteçam,
né? Então, ele faz aquilo que a gente chama de controle da demanda efetiva, né? Então, isso aconteceu por um tempo, foi mais ou menos assim que a política andou, a política econômica dos vários países signatários de um acordo que houve depois da Segunda Guerra Mundial, andou desde do final da Segunda Guerra até o começo dos anos 70, né? Por isso esse período é chamado na literatura dos 30 anos de ouro, né? Ou os 30 anos gloriosos do capitalismo, então um período de crescimento quase contínuo, né? Com praticamente nenhuma crise financeira, com baixa inflação, com taxa de juros reduzida, com emprego muito próximo do nível de pleno emprego, né, e assim por diante. Por uma série de razões, esse arranjo se desfez, né, e gerou essa nova etapa da qual eu falei na resposta anterior. Mas voltando à questão de por que essa crise de 2008-2009 não teve essa consequência, né, o que aconteceu foi que essa crise, como eu disse, ela teve o seu epicentro, né, já que a palavra está na moda aí por conta do coronavírus, ela teve o seu epicentro no mercado imobiliário americano, né, mas não no mercado imobiliário em si, mas sim nos papéis, nos títulos, né, nas promessas de pagamento futuro, vamos dizer assim, que esse mercado estava produzindo, né? Havia uma bolha muito clara no mercado imobiliário americano, acionada por uma série de mecanismos que existem lá, que não existem na economia brasileira tão profundamente, né? Por exemplo, que lá a população participa muito mais das bolsas de valores, né? Por exemplo, que lá a forma de financiamento imobiliário é por hipotecas, né? A forma como as hipotecas têm mercado secundário lá, que aqui se tentou fazer, mas não se conseguiu até agora. Bom, então, você começou essa crise no mercado financeiro, né? E essa crise teve um impacto gigante, porque hoje, como a economia é muito interconectada, não só materialmente como financeiramente, qualquer crise num ponto, ela rapidamente se propaga, né? Então, você teve um impacto gigantesco dessa crise, quando quebra lá o Banco Lehman Brothers, em setembro de 2008, para todo o mundo financeiro global, vamos dizer assim, né? Bom, o que acontece? Os governos, tanto dos Estados Unidos, quanto o Banco Central Europeu, o Banco Japonês, o Banco da Inglaterra, todos eles vão reagir, né, para impedir que essa crise queime riqueza financeira. Tá? Então, vão fazer uma série de políticas, seja com os chamados bad banks, né, que são os bancos que você cria para comprar título podre e substituir esses títulos por liquidez, ou títulos públicos, ou bônus do Tesouro, enfim, não importa. Né? Mas, de qualquer maneira, os Estados atuaram, né, para que essa riqueza financeira perdesse o mínimo possível. É óbvio que a gente não pode ser, digamos assim, fazer um raciocínio muito maniqueísta, né, de dizer que eles só quiseram proteger a riqueza financeira. Não, é óbvio, porque se a riqueza financeira sofresse grandes perdas, o desdobramento disso para o plano real da economia também seria muito pior, né, e você teria um desemprego muito pior, enfim. Não é à toa que está sendo chamada de a Grande Depressão, porque foi realmente a maior queda desde os anos 30, né, da crise que começa em 29. Então, isso impediu, né, enfim, a queima de parte dessa riqueza financeira que a crise produziria se não tivesse havido essa intervenção, né, e que boa parte dessa riqueza financeira, para não dizer quase a totalidade dela, é aquilo que os marxistas chamam de capital fictício, né, que são, na realidade, títulos de crédito. São, você compra uma participação no rendimento futuro de alguma coisa, seja na capacidade do Estado de tributar, seja na capacidade de uma empresa de gerar valor excedente, gerar lucro, né? Seja, enfim, tem várias formas aí de você
ter direitos àquilo que virá no futuro. E aí, quando acontece esses episódios de crise grave, tudo isso fica em xeque, né? Então, o valor daquele papel, que é X, se aquela promessa parece que vai ser realizada, vai ser cumprida, né? É X, aí quando tem a crise vira X dividido por 4, por 5, por 6, né? Então você queima o capital. Os bancos centrais, tanto da Europa, quanto do Japão, quanto da Inglaterra, quanto dos Estados Unidos, agiram para impedir isso. Então isso impediu, de fato, a queima tanto da riqueza financeira e, portanto, do capital fictício, quanto do capital real, que indiretamente está ligado com ele. Quer dizer, acabou, no final das contas, não abrindo espaço para ter uma recuperação. Para uma retomada mais sustentada. Assim. Por isso que eu disse que o coronavírus ele vem encontrar a economia mundial nesse momento de letargia, né? Você tem desde a crise, né? Você tem uma situação letárgica da economia, né? Cresce muito pouco, desemprego para todo lado, desigualdade continua crescendo, né? Enfim, essa é a situação. É certo. Você falou sobre a mudança de paradigma que aconteceu lá nos anos 1970, lá no fim dos 1970, começo dos 80, que a gente passou a adotar esse modelo neoliberal, né? Uhum. A crise de 2008 ela já deu uma balançada no neoliberalismo, e a pandemia está balançando esse paradigma de novo, uhum. Quer dizer, essa crença quase que mundial de que a gente tem que adotar o neoliberalismo. E teve o professor David Harvey que ele falou num livro que a teoria revolucionária, a teoria que vem, que vai substituir, porque uma hora vai acontecer de haver uma substituição desse paradigma, né? Que a aceitação dessa teoria nova ela depende da natureza das relações sociais. Eu fiquei pensando assim, falei, não adianta você ter uma ideia boa, né? Porque a ideia pode ser boa, mas se ela não entra nas relações sociais, então eu queria que você explicasse um pouquinho dessa coisa da mudança de paradigma e que tanto que as relações sociais influem, né? A gente já está meio cansado do neoliberalismo, mas ele não sei se ele vai cair dessa vez, se vai ser dessa vez. Né? Bom, olha, eu vou usar dois elementos aqui para responder essa pergunta. Primeiro, assim, quando houve a crise de 2008 e 2009, eu recebi muito telefonema de jornalista, né, enfim, para dar entrevista e tal, e a pergunta que sempre vinha é essa: é o fim do neoliberalismo? Né? Então, talvez para os nossos ouvintes que não sabem exatamente do que a gente está falando, para que eles possam se situar, né? Então, as políticas neoliberais são as políticas que dizem, olha, sempre é melhor o mercado que o Estado. O mercado ele é mais eficiente, né? Ele produz os resultados mais produtivos, ele com menos custo, ele aloca melhor os recursos, né? Então tem digamos, uma mística, assim, de que o mercado tem essas virtudes, né? E que o Estado, né, sempre ele é inferior ao mercado nessas virtudes, porque o Estado tem corrupção, o Estado, os políticos sempre são gastões, né, são irresponsáveis com o dinheiro público e tal, e tal, e tal. Então, a receita reduz o Estado, aumenta o mercado, privatiza, então a privatização entra aí, né, entra nessa história, privatiza, abre todos os mercados, tanto os mercados de comércio, do comércio de bens e serviços, quanto os mercados financeiros. Então, a redução total, né, a ausência total de regulações nos fluxos de capital financeiro entre os países, né? E tudo isso, então, dentro dessa perspectiva de que se deixar o mercado funcionar, ele vai produzir bons resultados. Como aquela ideia, então, que eu já falei também no início, né, de que se você
desregula o mercado, porque até o começo dos anos 70, o mercado financeiro era muito regulado, tinha controle dos fluxos de capital, tinha quarentenas, né? Quarentena no mercado financeiro, quer dizer, se você entra num país e você faz uma aplicação lá, você não pode sair a hora que você quiser, né? Você tem lá um período que você tem que ficar, você tem que pagar imposto, você tem um monte de coisa, né? Bom, e aí teve dois teóricos, por exemplo, né, que são eu lembro dos sobrenomes deles por causa do livro, mas não lembro dos nomes. É o Shaw e o McKinnon, são dois economistas americanos que vão dizer o seguinte, que o mundo vivia numa situação de repressão financeira. Né? Por quê? Porque os capitais financeiros não podiam se mexer, eles tinham um monte de entraves, de porteira, de obstáculos criados pelos estados nacionais e que impediam que esses fluxos de capital pudessem se movimentar livremente. E que isso era ruim para o desenvolvimento. Né? Por quê? Justamente porque aqueles países que se beneficiariam desses fluxos de capital mais livres, né? Porque eles têm pouco capital e precisam desse capital, eles não podiam se beneficiar por conta dessas restrições. Bom, então, os motes do mundo neoliberal, ou do discurso neoliberal, são liberalização geral de tudo, né, do fluxo de tudo, a não ser da mão de obra, né? Mão de obra não. Porque mão de obra aí, migração, né? Capital humano é um problema, sabe? Porque gente fica doente, gente quer férias, gente faz greve, é um problema. O capital, se puder se livrar, né, do trabalho vivo, ele se livra. O capital financeiro faz justamente isso, né? Procura se valorizar por si mesmo, sem passar pela produção. Mas, enfim, então essa liberalização geral, né? E a privatização, a mudança dos regimes previdenciários, a redução dos gastos públicos, a política monetária rígida, tudo isso está dentro desse desenho. Esse desenho começa então, a vigorar. Né? Agora, no meu entender, por que ele predomina? Né? Por que ele faz, enfim, tanto sucesso? E por que ele se consolida, melhor dizendo? Depois a gente fala do sucesso dele. Por que ele se consolida? Porque a base material do capitalismo está se transformando. E é a base material que determina o que está acontecendo, não só no plano das ideias do mundo acadêmico, como também no plano das práticas de política e da relação entre o Estado e o mercado. Né? Então, o que está acontecendo? Desde, então, dessa crise que vem lá dos anos 70, você começa a ter um crescimento da riqueza financeira, que todos esses autores trabalham isso, Chenel, Hardy, todos eles, né, que se dá numa velocidade muito grande, né, numa velocidade maior do que a velocidade de crescimento da riqueza real. E o tipo de riqueza que mais precisa de liberdade é a riqueza financeira. Por quê? O sujeito que tem a sua riqueza sob a forma financeira, os bilionários, né, o 0,1% aí que todo mundo fala, né, ele tem que ter liberdade para, hoje está na Nasdaq, lá na Bolsa de Tecnologia de Nova York, e amanhã aplicar nos títulos públicos do Nepal. Né, e depois de amanhã vir para o Brasil, porque tem um título de crédito X que está dando não sei quanto. Então, ele precisa dessa liberdade. Né? Isso é vital para ele, para que essa riqueza financeira possa aproveitar todas as oportunidades, tanto do ponto de vista de rendimento, quanto do ponto de vista de arbitragem com preço de papel, né, que se ganha muito no comprar barato e vender caro, que a gente chama de especulação, né, mas ele precisa de liberdade. O que importa é isso, precisa de liberdade. Então, quando ocorreu a crise de 2008 e as perguntas vinham, né? Então, vai acabar o neoliberalismo? Não vai? A professora Conceição Tavares, por quem eu tenho profundo respeito e admiração, devo já dizer de antemão, tinha dito que era o fim do neoliberalismo. Então, muitos me ligavam, né, para dizer, e aí, professora, vai acabar o neoliberalismo ou não vai? E eu disse assim, olha, acho que não. É mais provável que o contrário ocorra, porque enquanto a riqueza financeira continuar, né, dando a régua e o compasso do processo de acumulação, tá? O neoliberalismo
vai se sustentar, né? Então, politicamente, você teria que reduzir a importância dos comandos dessa riqueza financeira, né? Bom, hoje a situação é diferente, eu diria, nesta crise de agora, né? Por quê? Por várias razões. Primeiro, porque você, então, já vem de um período muito longo, né, de crises financeiras, e de resultados para o mundo como um todo que vêm sendo questionados já por muita gente. De outro lado, do ponto de vista teórico, propriamente, você já tinha, mesmo antes, agora tem um monte de gente dizendo que tem que imprimir dinheiro e tal, barará, por causa da pandemia, né? Só que muito antes disso, tem o surgimento, um grande sucesso nos Estados Unidos, é bem verdade que pela mão de um economista de raízes keynesianas, né, que é o Hathaway, né, da chamada Modern Money Theory, né, a teoria moderna do dinheiro, né, que na realidade não é muito moderna, porque de fato ele vai resgatar tanto alguns preceitos que vinha lá dos cartalistas, né, tem lá um debate sobre cartalismo e não cartalismo da moeda, a questão se a moeda pode ser fiduciária só ou não pode, né? O mundo já, de alguma maneira, mostrou que sim, porque o nosso dinheiro mundial hoje é uma moeda puramente fiduciária, que é a moeda americana, né? Quer dizer, ela não tem nenhuma mercadoria de verdade atrás dela, como o ouro, por exemplo, como tinha até o começo dos anos 70. O Nixon vai romper justamente esse vínculo. Então, voltando, essa moderna teoria do dinheiro já estava sendo muito, muito discutida, né, porque ao longo desse período todo, e principalmente no pós-crise de 2008, apesar de as políticas de austeridade, as políticas neoliberais terem se fortalecido, elas começaram a ser muito mais questionadas. Teve todos os processos de Occupy, e começa com Occupy Wall Street, mas vai para muitos lugares, né? Muitos livros sobre austericídio, então, porque você começa a entrar num irracionalismo do ponto de vista do próprio capital, né? Que começa a ajudar a colocar em xeque esses preceitos neoliberais, essa Bíblia, né? Essa Bíblia do neoliberalismo. Virou uma religião, virou uma Bíblia. Né? Você pega um canal como, por exemplo, a Globo News, né? É impressionante como é o samba de uma nota só aquilo ali. Os caras falam sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Não, porque o gasto público, porque o superávit primário, porque, né? Então, ou é aquilo ou é nada. Não tem nenhuma outra possibilidade. Bom, então isso já estava sendo muito questionado. E o que a pandemia faz? A pandemia coloca um pouco a nu essa situação, né? Digamos, essa irracionalidade, eu diria assim, porque ela, como ela provoca uma crise também, ao mesmo tempo, no mercado financeiro e no mundo real, né, porque as cadeias de produção, né, as chamadas cadeias globais de valor, começam a ficar todas partidas, né? Então, veja, o impacto da crise sanitária, né, do coronavírus, ele é hoje tão grande também por conta da própria globalização, né? O impacto econômico da crise. E até o próprio, eu estava lendo aqui alguns artigos agora à tarde, e o próprio impacto sanitário, porque as pessoas viajam muito, né? O que se viaja hoje, em comparação ao que se viajava há 30 anos, infinitamente mais, né? Então, isso ajuda, claro, na difusão do vírus. Mas eu estou pensando mais na questão econômica propriamente, né? Então, se hoje a produção é globalizada, né? Se o que determina a maior parte da produção é aquilo que se chama de cadeias globais de valor, né? Onde você faz uma coisa aqui, outra lá, e tudo isso vai se conectando e tal, né? Se você tem alguma coisa que quebra essa corrente em algum ponto, isso começa a ter impactos imediatos no mundo inteiro.
Então, o problema da economia americana começou quando a China parou de produzir suprimentos para algumas das indústrias deles, por exemplo, não é? Então, muito antes de ter um baita problema sanitário que eles estão tendo lá agora, né, com o coronavírus, você já tinha os impactos da crise econômica lá. Começou já, as empresas não conseguiam atender as demandas, então começaram a despedir gente, e aí a pandemia foi chegando e a coisa foi ficando pior, né? Então, quer dizer, é difícil a gente dizer, César, mas olha, eu penso assim, que a gente está num momento histórico em que você tem um nível de incerteza, né? O Keynes, esse economista que eu já citei, ele falava da incerteza, que a incerteza é alguma coisa assim, que não é que você não sabe como é que uma determinada variável vai se comportar no futuro. É que você não tem ideia de quais serão as variáveis, você nem sabe que variáveis são essas. Então, eu acho que esse é o nível da incerteza que a gente tem hoje, por conta disso. Que, por sua vez, segundo alguns estudos, está vinculado também com a questão ambiental, o que torna tudo muito mais complicado, colocando em xeque também esse modelo, né? Esse modelo das grandes corporações que praticamente funcionam ao desabrigo de qualquer tipo de regulação, porque elas escapam dos estados nacionais, elas são globais, né? Então, enfim, tem uma série de razões aí, mas eu acho que agora, né, há uma chance, por conta do ineditismo dessa crise, dos seus impactos no mundo real e no mundo financeiro, e de toda a situação que já vinha antes, né, de que agora alguma coisa possa mudar. Pode ser que mude para pior, infelizmente, a gente não tem como prever, né? Também dá espaço para autoritarismos, por exemplo.